aula 13, defesa do hospedeiro contra tumores. É a ideia da imunidade tumoral. Nessa nossa 8ª semana de processo de ensino EAD, nós vamos trabalhar com a imunidade tumoral, a resposta do nosso corpo frente aos tumores. Ok? Então, para entender um pouquinho melhor a imunidade, é necessário nós compararmos primeiro as células normais a uma célula cancerosa. As células normais têm uma resposta aos estímulos externos em consonância com as demais células. Elas não fogem a um padrão de crescimento e de diferenciação. Já as células tumorais, elas têm uma característica de alterar essa fisiologia, mudando sua diferenciação e também suas funções, principalmente em relação à resistência à apoptose. Então, numa célula normal, você tem as células com capacidade de divisão, caso ela sofra um dano, ela entra em apoptose. Muitas vezes, as células cancerosas passam a responder por uma multiplicação, uma proliferação sem controle, devido a um dano causado a um gene. E esses genes que promovem a proliferação desregulada são chamados oncogenes, eles que dão a autossuficiência dos sinais de crescimento. Toda célula precisa de um sinal, de um estímulo de crescimento, como eu falei. E nessas alterações desses genes, dos oncogenes, você tem a proliferação descontrolada, ok? Então, proto-oncogenes, genes celulares normais, cujos produtos promovem proliferação celular. Já os oncogenes são versões mutantes ou supraexpressas, quer dizer que elas têm muitas cópias, elas estão sendo muitas vezes lidas e geram a capacidade autônoma da célula se dividir e não sofrer o processo da apoptose. Isso também gera oncoproteínas, que promovem a proliferação descontrolada das células. Lembre desse nome, oncoproteínas. Essas oncoproteínas vão ser marcadores tumorais, e os marcadores servem para o diagnóstico e identificação dos tumores, ok? Você pode ter uma expressão independente do estímulo do fator de crescimento ou do seu receptor. Geralmente isso acontece de forma parácrina. Então nós vamos ver quais são as características do câncer. Primeira característica, autossuficiência nos sinais de crescimento, insensibilidade aos sinais de anticrescimento, invasão tecidual e metástase, potencial replicativo ilimitado, angiogênese sustentada e evasão à apoptose. Então, todos esses mecanismos fazem com que a célula seja quase que imortal. Ela acaba se multiplicando de forma descontrolada. Isso porque ela sofre uma ação parácrina e autócrina. O que isso quer dizer? Um tecido normal ele tem uma estimulação de alguns hormônios e alguns fatores de crescimento que agem de forma parácrina em todas as células adjacentes. Já as células cancerosas, elas podem ter tanto essa ação parácrina quanto a ação autócrina, onde elas liberam o seu próprio fator de crescimento para continuar crescendo. E isso faz com que você produza proteínas, marcadores imunológicos que possam ser reconhecidos. Mas primeiro vamos entender o que o sistema imunológico faz. O sistema imunológico reconhece tudo o que não é próprio e acaba destruindo. Ele elimina vírus, bactérias, substâncias estranhas, mas são também as células tumorais. Opa, como que ele faz para eliminar essas células tumorais? Ele faz um reconhecimento daquelas oncoproteínas, ou os marcadores tumorais. As células anormais aplásicas podem continuar a crescer se transformando em um câncer, mas ainda são células do indivíduo, então elas guardam características onde elas se escondem do sistema imune. O sistema imune não consegue reconhecer uma célula tumoral por ela ser originada dos tecidos nativos, dos tecidos próprios. Então eu tenho lá uma característica, uma célula que só está crescendo, mas o sistema imune não consegue regular o crescimento e ele se esconde. Acontece que muitas vezes essas células apresentam proteínas que são reconhecidas como células tumorais, mas
a velocidade de proliferação e a quantidade de células não permite que o sistema imune atue de forma eficiente, fazendo com que o tumor se espalhe e possa invadir outros tecidos. Como funciona a imunidade antitumoral? Eu tenho 3 mecanismos básicos participando dessa imunidade antitumoral. São a citotoxicidade mediada por células dependentes de anticorpos, onde eu tenho um anticorpo que reconhece uma célula tumoral e vai fazer uma ação de citotoxicidade. Tem a citotoxicidade dependente do sistema complemento e tem a opsonização. E esses mecanismos dependem da habilidade do próprio sistema imune do indivíduo em produzir esses anticorpos. O que acontece muitas vezes é que o indivíduo já está num processo de imunocomprometimento por motivos relacionados ou não à presença de neoplasia, muitas vezes uma depressão, muitas vezes uma desnutrição, muitas vezes uma obesidade, alguma outra comorbidade que permite que a neoplasia se instale por falha desses 3 elementos aqui, ok? E como funciona cada um deles? Vamos ver a citotoxicidade mediada por células dependentes de anticorpos. O que acontece? Você tem lá na tua célula tumoral os antígenos de membrana, aqueles que identificam que a célula é uma célula tumoral, uma célula neoplásica. E daí uma célula chamada natural killer, um linfócito natural killer, ele consegue fazer o reconhecimento e fazer com que essa célula entre em apoptose, ou ele faz uma citotoxicidade, ele mata a célula. Ele ativa mecanismos que fazem com que a célula morra. Isso acontece o tempo todo no nosso corpo. Muitas vezes nós temos poucas células tumorais que aparecem, mas com o sistema imune atuante de forma efetiva, ele consegue eliminar. Por isso nós não temos uma quantidade tão grande de tumores, ok? Já a citotoxicidade mediada por células do sistema complemento, eu tenho que ter o anticorpo para reconhecer a minha célula tumoral e esse anticorpo vai atrair o sistema complemento. Não são sistemas independentes, muitas vezes são sistemas associados. Então, acontece lá primeiro a produção dos anticorpos, depois o reconhecimento pelo natural killer e em conjunto a isso, o sistema complemento está agindo. Lembrando que o sistema complemento são moléculas proteicas que fazem parte da imunidade inata, então elas não são específicas, elas só agem em casos onde você já tem um reconhecimento prévio de um antígeno, como no caso, na presença dos anticorpos. Beleza? E o último mecanismo é a opsonização, o processo no qual as proteínas do sistema complemento e os próprios anticorpos marcam as células tumorais, fazendo com que elas se tornem um alvo das demais células do sistema imune, principalmente o linfócito natural killer, que é a célula NK, responsável por eliminar os tumores, ok? Então, depois que eu faço o reconhecimento da célula tumoral, eu permito, inclusive, que ela possa ser fagocitada. Se não ela, pelo menos as células que estão se desprendendo, que são células pequenas, podem ser caçadas e eliminadas antes de fazer uma metástase, ok? Aqui, os linfócitos T citotóxicos agindo sobre as células somáticas, então eu tenho lá um reconhecimento de MHC classe 1, onde eu tenho as células que não estão respondendo de uma forma adequada à proliferação e elas podem apresentar. São geralmente células danificadas, são células neoplásicas primárias, danos pequenos, a presença de oncoproteínas por ativação dos oncogenes. E eu tenho esse processo de reconhecimento e destruição pelos linfócitos T citotóxicos, os CD8 positivos, ok? E depois nós passamos a fazer o reconhecimento das células pelo natural killer. O natural killer ele tem vários mecanismos de reconhecimento, mas os dois principais são reconhecimento através dos anticorpos e reconhecimento através do MHC de classe 1. Olha só que interessante, muitas vezes a célula
ela sabe que ela está defeituosa e sabe que apresenta algum tipo de alteração no seu metabolismo e acaba apresentando antígenos em MHC de classe 1. Ela fala assim, olha, tem alguma coisa errada aqui comigo. E essa sinalização permite que o linfócito NK reconheça e faça inibição dessa célula. Então ele inibe o crescimento dos tumores através desse mecanismo. O problema é que muitas vezes esses mecanismos são muito iniciais e rapidamente a mutação ou adaptação da neoplasia elimina essa característica. Então é necessário que o sistema imune sempre esteja monitorando para descobrir essas células em quantidades pequenas e seja efetiva a eliminação delas. Ok? Bom, para descobrir o que é um tumor, nós precisamos saber o que ele tem de diferente. E o que é de diferente, o que é não próprio, são os antígenos. Eles que têm a capacidade de desencadear a resposta imune. Eles que têm a capacidade de identificar células que não fazem parte daquele métier, daquelas linhagens celulares presentes no indivíduo. Eu posso classificar os anticorpos tumorais em dois tipos: anticorpos específicos de tumor, que estão presentes somente nas células tumorais, e aqueles antígenos associados a tumor, que podem estar presentes nas células tumorais ou normais. Como o tumor não segue um mecanismo único, e ele não é um processo fisiopatológico uniforme, vamos dizer assim, cada célula tem um tipo de tumor, cada célula tem um tipo de antígeno, e cada antígeno se apresenta de uma determinada forma. Contudo, alguns tecidos, eles produzem antígenos que permitem o reconhecimento e a classificação dos tumores. Então, essa classificação não é muito bem adequada, nós dizemos antígenos específicos de tumor e antígenos associados a tumor. Você pode ter condições, por exemplo, condições inflamatórias, onde você vai ter antígenos associados a tumor e pode até levar a pessoa a acreditar que esteja desenvolvendo algum tipo de câncer, de neoplasia. Ok? E quando o meu antígeno se torna um marcador? Os antígenos podem ser liberados no sangue e esse sangue pode ser analisado identificando a presença dos tumores. E isso é o uso clínico. Então eu posso fazer uma triagem dos casos e descobrir se existem ou não possibilidades de ter células neoplásicas. Eu posso fazer um diagnóstico diferencial através dos anticorpos e até mesmo dos antígenos. Hoje os kits de identificação, eles usam a marcação para antígenos e anticorpos. Anteriormente, só eram marcados anticorpos, ok? Inclusive, são nomenclaturados com o prefixo CA. CA quer dizer câncer. Beleza? E aqui eu trouxe para vocês alguns CAs, os marcadores. Alguns outros, como os fatores de crescimento, INS, TG, calcite, CA, eles estão presentes nos tumores. Então, vocês podem ver nessa seção em anexo, que está a partir do slide 24, uma descrição rápida dos CAs. Os CAs geralmente são definidos por números, e esses números estão associados a características dos tecidos. Ok? Vigilância imunológica. O que seria a vigilância imunológica? Quando você vai tratar de imunidade tumoral, sempre vai aparecer esse termo, vigilância. Para que serve uma vigilância imunológica? Duas condições. Primeiro, a presença de células tumorais e se elas estão sendo reconhecidas pelos tumores. Quero identificar se o indivíduo tem ou não tem uma neoplasia, se ele é portador de células tumorais ou não é. E também eu quero saber, quando o indivíduo está desenvolvendo uma neoplasia, qual que é a atividade dessa neoplasia, se essa atividade está sendo muito acentuada, se está gerando diferentes tipos de clones celulares, se tem uma quantidade muito grande de antígenos liberados, identifica uma proliferação muito grande de células. Ok? Diferentes classes de antígenos tumorais produzem os oncogenes mutados, que fazem a supressão
dos tumores, principalmente por proteínas que são proteínas chamadas aberrantes e causam essas características dos antígenos tumorais. Uma característica bem interessante é que pacientes imunossuprimidos, principalmente transplantados, os soropositivos, ou aqueles pacientes que estão passando por um processo de incapacidade de resposta imune, eles têm maior risco de desenvolver câncer. Essa é uma preocupação que até figura na hora de você decidir que tipo de tratamento de câncer a ser utilizado para aquele indivíduo. Dependendo do tratamento, a imunossupressão causada pode gerar aparecimento de novos cânceres. Em pacientes imunocompetentes, os tumores não aparecem de maneira tão fácil, porque os mecanismos de reconhecimento permitem que você controle o desenvolvimento de câncer, principalmente pela secreção dos fatores de TGF-beta, fator de necrose tumoral, que é o TNF, desculpe. E esse controle de vigilância imunológica deve ser feito sempre que possível, quando tem suspeita ou quando o paciente já teve. Falamos dos tratamentos de câncer. A vigilância imunológica ela serve como guia para o tratamento de câncer. 4 são os tipos de tratamento de câncer mais utilizados. A quimioterapia, onde você utiliza medicamentos para fazer o tratamento, radioterapia, que é radiações ionizantes, cirurgias com remoção dos tumores, no caso dos tumores benignos, e a imunoterapia, onde você oferece elementos do sistema imune, principalmente anticorpos e quimiocinas, interferon gama, para inibir o crescimento e marcar esse tumor, favorecendo o processo. Eu coloquei um exemplo para vocês aqui, onde você tem um tratamento de um câncer de colo do útero que está confirmado, você tem um tumor e você pode fazer uma cirurgia para remover, você pode fazer uma radioterapia externa ou então você fazer uma braditerapia. Uma bracterapia que é colocar lá no tumor pequenas agulhas radioativas capazes de inibir o crescimento desse tumor e observação contínua da evolução desse tumor. O que é feito na maioria dos casos é a combinação de tratamentos. Essa combinação permite que você tenha uma efetividade melhor do seu tratamento. Hoje se combina muito quimioterapia e imunoterapia. A radioterapia, pelos seus efeitos deletérios, está sendo questionada em determinados tipos de câncer. Contudo, alguns tipos, principalmente muito agressivos, são ainda recomendações do uso de radioterapia. Vamos ver a quimioterapia. Tratamento que utiliza medicamentos. Esses medicamentos, o que eles visam fazer? Inibir o crescimento do câncer. Eles evitam que o câncer cresça demais. Pode ser feito no ambulatório, quando o paciente está rígido e pode receber a medicação e não vai ter nenhum tipo de efeito de reação adversa e pode ser encaminhado para casa novamente. Ou então, quando o risco do medicamento é o paciente ter uma intercorrência grave, o paciente deve ser hospitalizado durante todo o tratamento. Tem várias formas de administração. Uma das formas mais agressivas é intratecal, onde você aplica o medicamento oncológico diretamente no líquido espinhal, ok? Cada câncer tem uma característica específica e exige um tipo de quimioterapia específica, muito estudado. Esse é um campo bem interessante para o farmacêutico, porque a quimioterapia ela é mais um tratamento que o paciente está fazendo. Não é o tratamento único, não é o único medicamento que ela está utilizando. Então, a conciliação e a farmacovigilância desses medicamentos são muito importantes. Existem hoje protocolos de farmacovigilância específicos para cada tipo de câncer, para cada tipo de medicamento. Inclusive, alguns estudos revelam que se o farmacêutico não está atento e acompanhando o paciente, esse paciente tem um prognóstico muito pior.
Quando tem um profissional que tem um conhecimento das ações dos medicamentos e principalmente da conciliação com os demais tratamentos, o prognóstico desse paciente se torna bem melhor. Vamos falar um pouquinho de radioterapia, onde você utiliza radiações ionizantes, por exemplo, o raio-x. Essa radiação ela tem o objetivo de ir lá e instabilizar as células tumorais. Qual que é o problema? Você acaba alterando também células adjacentes e tem alguns efeitos colaterais não muito agradáveis, como vômitos, como diarreias, perda de cabelo, perda de pelos do corpo, descamação da pele, a córnea fica mais opaca, mas isso está sendo alterado porque os novos tipos de equipamento que fazem exposição à radiação são muito controlados e muito direcionados. Uma nova opção de radioterapia é associada à imunoterapia, onde você manda os radiofármacos associados a imunocomplexos, principalmente de anticorpos. Por que imunocomplexos? Porque você faz uma microcápsulas ou associa moléculas, fazendo complexos para atuar nessas células tumorais. E é feito de duas formas. Você pode fazer a radioterapia externa ou teleterapia, que é uma radiação emitida por um aparelho que fica afastado do paciente. Tem algumas condições bem interessantes que o paciente muitas vezes ele tem que ficar imóvel, então eles amarram o paciente, eles acabam imobilizando o paciente na maca para fazer essa exposição à radioterapia. E tem a bracterapia, onde são colocados agulhas, geralmente, ou peças com um decaimento radioativo relativamente alto, diretamente nos tumores para controlar. E muitas vezes precisa até anestesiar o paciente, porque essa exposição é muito dolorosa e acaba incomodando o paciente, ok? Mas agora tem uma solução muito interessante para os tumores, que é um dos campos a serem explorados por vocês que estão entrando na profissão de farmácia, que são os biofármacos ou a imunoterapia. Vocês vão ver que cada vez mais esse tipo de medicamento com o sufixo MAB, ou MAB, vai ser comum, porque é um tipo de tratamento que utiliza anticorpos, em sua maioria, para controlar. O que quer dizer o MAB? Anticorpo monoclonal. O que é um anticorpo monoclonal? Um anticorpo que só reconhece um tipo de epítopo. Epítopo é o local onde liga seu anticorpo. Fazendo uma analogia básica, antígeno seria a porta e epítopo seria a maçaneta. É claro que um antígeno pode ter diversas maçanetas, diversos epítopos, mas um epítopo só é reconhecido por um tipo de anticorpo. Quando eu tenho um único anticorpo que reconhece esse epítopo, eu posso fazer clones dele e vou chamar esse anticorpo de monoclonal. Ele só reconhece um tipo de epítopo, diferente dos policlonais que podem reconhecer diversos tipos de epítopos. Beleza? Rituximab é um tratamento de linfoma não Hodgkin de células B. Trastuzumab é tratamento de tumor de mama. Reincidivado, o que quer dizer isso? A mulher já teve tumor de mama, ou melhor, o paciente, porque tem pacientes homens com câncer de mama, esse paciente apresentou um novo tumor. Gintuzumab é o tratamento de leucemia mieloide e o edecolomab, que é o tratamento de câncer de colo câncer de intestino, não é de colo de útero. Então você tem lá as células sadias e as células de defesa. E as células cancerosas se escondem das células de defesa, das células imunes, porque muitas vezes não estão apresentando os antígenos. O que é feito, então? Você muitas vezes pode estimular as células cancerosas a demonstrar esses antígenos através de algumas moléculas do sistema imune, principalmente interferon, e pode forçar o reconhecimento com os anticorpos, principalmente anticorpos monoclonais, porque são anticorpos específicos para aquele câncer, não vão fazer efeito em mais local nenhum. Dos avanços no combate ao câncer
muito importantes foi desenvolvido aqui no Brasil, que foi a associação dos anticorpos monoclonais a quimioterápicos e a radioterápicos. Isso foi um tratamento de um ex-presidente, de um ex-vice-presidente, desculpe, que suscitou vários testes e ele permitiu que fizesse testes, porque o tumor dele de colo era muito agressivo e teve excelentes resultados. Então, nós temos um pioneirismo, né, nessa questão e podemos manter esse conhecimento e até divulgar melhor. Se alguém quiser estudar farmaco-oncologia, isso aqui é o futuro e vocês devem acompanhar. Não vou comentar nessa aula aqueles tratamentos com os RNA mensageiros, aquele tratamento que salvou o paciente, que o paciente estava morrendo e depois recebeu células tronco alteradas e o paciente saiu do hospital batendo palma. Eu vou dar uma aula específica para vocês, eu quero fazer uma atividade online com vocês a respeito desse tratamento do câncer e isso eu quero mostrar os tipos de tratamento e as ações do farmacêutico frente ao tratamento do câncer, diretamente como oncofarmácia e aquele paciente que tem o câncer e muitas vezes não divulga que tem o câncer, mas na hora de comprar o medicamento ele pergunta se esse medicamento tem algum efeito para pessoas que tiveram ou têm câncer. Então, o profissional farmacêutico tem que ficar preparado a isso. Só relembrando as características das neoplasias, as benignas, geralmente encapsuladas, e tem uma superfície de corte regular. E as neoplasias malignas têm forma irregular e não têm cápsula fibrótica. Então, eu vou mostrar para vocês alguns tumores cutâneos, onde você pode aplicar isso aqui. Por que estou colocando nessa aula? Porque na aula anterior não cabia nós discutirmos, seria muitos conceitos. Então, vamos lá. Tumores cutâneos mais frequentes. Melanoma é maligno, na maioria dos casos. Se é diagnosticado, ele ainda pode ser curado. Ele tem uma característica de não penetrar as camadas. Mas se penetrar as camadas, se fizer a metástase, é quase fatal. Seus estágios iniciais, eles se assemelham a pintas, mas podem evoluir rapidamente. Aumento do tamanho tanto na horizontal quanto na vertical, possuem bordas irregulares e assimétricas, mudam de cor, podendo ficar mais escuras, pretas ou tornando-se rosas ou cinzas, e podem vir a sangrar e coçar. Então, muitas vezes, um tumor cutâneo, um melanoma, um câncer de pele, ele só é notado por as primeiras características, porque está aumentando de tamanho, está tendo borda irregular, ok? E existe uma regra prática que podemos diferenciar as lesões de pequenos pintas ou nevos através da regra do ABCD. Então, vou mostrar para vocês. Quando eu tenho uma aparência morfológica normal, esse epitélio está normal. Quando ele já está crescendo e proliferativo, ele já perdeu lá um controle de um gene, que é no locus APC. Quando ele acaba se tornando um adenoma inicial, ele tem a perda de metilação do DNA. A metilação do DNA, ela é como se fosse uma proteção. A melhor analogia que eu vi até hoje de metilação é a proteção dos cabos elétricos. Então, você tem uma proteção de cabo elétrico, você tem uma metilação. As estruturas metílicas, os grupamentos metil, protegem o DNA das alterações. Perdendo isso, eles tornam um adenoma intermediário, que tem uma mutação em um outro gene, chamado gene RAS, ou RAS, no cromossomo 12. E depois, quando eles tornam um adenoma tardio, ele perde tem a perda do supressor tumoral do cromossomo 18. Então, tem alguns genes que são antitumorais e se eles perderem o controle, desenvolve melhor o câncer. Melhor no sentido que ele vai desenvolver mais rápido. E depois de um adenoma tardio, ele se torna um carcinoma quando você tem alteração do gene P53. Gravem esse gene P53. Esse é um dos genes mais estudados para o câncer e tem uma atividade muito grande.
Inclusive, alguns marcadores tumorais são associados a, à presença ou ausência do P53, o diagnóstico de malignidade, benignidade, presença ou ausência e até mesmo prognóstico, ok? Então, deem uma olhada no P53. Vamos lá para a regra ABCD. O que é o A? Assimetria. Lesões normais são simétricas. Lesões malignas são assimétricas. Bordas. Eu posso ter uma borda regular, que é normal, ou uma borda irregular. Borda irregular já não é um bom sinal. Cor. Se eu tenho uma cor homogênea, é normal. Se eu tenho várias cores, isso não é legal. E o diâmetro? Se eu tenho menores que 6 milímetros e maiores que 6 milímetros. Manchas maiores que 6 milímetros são indicativos de neoplasia. Beleza? Pessoal, aqui em anexo tem os marcadores tumorais, como eu comentei para vocês. Vale a pena uma passada e uma lida nesses marcadores. Também vou encaminhar para vocês um paper sobre marcadores tumorais. Nesse paper, vocês vão entender por que se utiliza esses marcadores tumorais e qual que é a aplicação clínica deles, ok? Muito obrigado pela aula e